Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a Yarda e estou aqui para fazer uma partilha, né, que tem por objetivo edificar a fé dos irmãos. Desejo um feliz ano novo 2026 e aqui vamos. Né? Alguns irmãos acho que já ouviram falar do Jonathan Edwards, não prometo trazer vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu encontrei uma página que mostra 70 resoluções de Jonathan Edwards. Tipo, estamos no início do ano, acredito que alguns fizeram resoluções para o ano novo, outros disseram, não faço resoluções, etc. As resoluções dele, pelo que eu entendi, são para a vida, né? E eu gostaria de trazer algumas, não vou falar das 70, mas eu selecionei 10 que eu gostaria de ler aqui com os irmãos e tentar explicar, né, rapidamente o que eu entendi. Então, vamos começar pela número 7, que diz: resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer se esta fosse a última hora da minha vida. Então, acho que não precisa de muita explicação, né? Que ele decidiu se perguntar, né? Será que essa ação que eu quero fazer eu faria se me faltasse uma hora para morrer? Então, se eu não faria, então não vou fazer, né? Tipo, por exemplo, quando somos tentados a fazer alguma coisa má, podemos fazer essa pergunta, né? E depois a número 8 está a dizer assim: resolvi agir em todos os aspectos, tanto no falar quanto no agir, como se ninguém fosse tão vil quanto eu, e como se eu tivesse cometido os mesmos pecados, ou tivesse as mesmas fraquezas ou falhas dos outros. E que eu deixarei que o conhecimento de suas falhas não promova outra coisa senão vergonha em mim mesmo. Aproveitarei esta ocasião para confessar meus próprios pecados e miséria a Deus. Né? Sabe, quando acontece de você ouvir alguma coisa sobre alguém que pecou contra Deus, o posicionamento que Jonathan Edwards quer ter aqui não é um posicionamento de eu sou melhor do que o fulano porque eu não cometi o erro do fulano, mas ao contrário, de refletir nos seus próprios pecados e buscar aquilo que ele pode melhorar em si mesmo, em vez de ficar a julgar o irmão que também pecou, e etc. Né? Então, é um olhar meio que de compaixão para com o erro do outro, para com o outro, no caso, e não se sentir superior a ele só por não ter cometido o mesmo erro, até porque nós cometemos outros diferentes. Tem o número 11, a resolução número 11 está a dizer: resolvi que quando eu pensar em qualquer questão em teologia a ser resolvida, imediatamente fazer o que posso para resolvê-la se as circunstâncias me permitirem, sabe, né? Nós às vezes quando lemos a Bíblia encontramos algumas coisas que falamos, uau, por que isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez aquilo? Não. E ele decidiu que ele não ia deixar isso assim, esse porquê assim na mente dele, ele ia pesquisar para poder responder a essas perguntas. E ele decidiu fazer isso imediatamente, se ele puder. Então, acho que é uma resolução muito boa para esse ano novo. Tentar mergulhar na palavra do Senhor e entender as questões que são difíceis de entender para nós, né? Parei no 11, imagino, sim. Agora vou ler a resolução número 17, a dizer: resolvi que viverei como eu gostaria de ter vivido quando estiver perto de morrer, né? Como um pouquinho como a resolução de será que eu faria isso se eu tivesse a uma hora de morrer, etc. Mas aqui é mais no sentido de realmente aproveitar a vida, de viver, de aproveitar as coisas que Deus criou, de viver as experiências que Deus nos proporciona, que Deus nos dá a possibilidade de vivermos. Então, tudo isso lembrando-se do nosso Criador, né? A Bíblia fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, né? Então, vou ler a resolução número 24, né? Resolvi que sempre que eu fizer qualquer ação visivelmente má, esquadrinhar a sua origem até que eu venha até a sua causa original. Essa é uma das minhas preferidas. E em seguida, com cuidado, me esforce para não mais voltar a praticá-la e lutar e orar com todas as minhas forças contra a origem disto em mim mesmo. Então, Jonathan Edwards decidiu que quando ele vir que fez alguma coisa má, cometeu algum pecado contra o Senhor, ele vai pesquisar nele mesmo, ele vai buscar entender o que aconteceu, como é que foi que ele chegou nesse tal erro,
E uma vez que ele terá identificado, né? Acho que já ouviram falar dos 5 porquês, né? Você se pergunta por que eu fiz isso, por que aconteceu isso, porque até encontrar a causa raiz do problema. E ele disse que uma vez que ele terá encontrado isso, ele vai colocar todas as suas forças para nunca mais voltar a cometer o mesmo erro, para lutar contra esse mal que ele encontrou nele mesmo. Tá vendo? Então, achei muito, muito interessante. Tem também o número 25. Resolvi examinar cuidadosa e constantemente que coisa má existe em mim e que me leva, mesmo que minimamente, a duvidar do amor de Deus e direcionar todas as minhas forças contra isso. Então já, né, acredito que já aconteceu com os irmãos também, né? Já aconteceu comigo. Se eu fizer alguma coisa de errado, pensar que Deus vai me amar menos pelo fato de eu ter errado, pelo fato de eu ter pecado contra Ele. Mas isso não é verdade. Deus não nos ama mais ou menos quando acertamos ou quando erramos. Deus nos ama sempre em Cristo. Deus nos ama sempre da mesma forma. Mas o inimigo, né, Satanás, tenta colocar na nossa mente: ah, não, Deus não te ama mais, você já não é como antes e não sei o quê. Mas isso tudo é mentira do capeta. Irmãos, Deus continua nos amando e o que Ele mais quer é que nós venhamos a Ele, né? É isso. Tem uma frase, né, que uma pessoa muito próxima diz muito, que Deus é o mais interessado em que eu volte para Ele se eu tiver me afastado. Ele que toma a iniciativa de me trazer de volta muitas das vezes, né? Acabei de ler o 28, agora vou ler a resolução número 46. Tá a dizer o seguinte: resolvi nunca permitir que coisa... vou começar. Resolvi nunca permitir que alguma medida de qualquer mal-estar perturbe meu pai ou mãe. Resolvi não sofrer os efeitos disso, tais como a mínima alteração da voz ou o movimento de olhos, e ter um cuidado especial no que diz respeito a isso, com relação a qualquer membro de nossa família. Então, isso é muito, muito interessante para mim, né? Acho que à medida que as pessoas crescem, algumas vão se tornando meio que um pouco desrespeitosas com os seus pais, que antes eles tinham obrigação, né, de respeitar, de obedecer, etc., mas quando vão ficando mais velhos, independentes financeiramente, etc., já se dão certas liberdades de falar como querem com o seu pai, enquanto que a Bíblia nos manda honrar os nossos pais. Nós devemos reverência, respeito aos nossos pais, né? Então, Jonathan Edwards decidiu não deixar que um mal-estar ou alguma coisa que se passe mal na vida dele lhe leve a desrespeitar os seus pais, tanto numa alteração de voz, numa pequena alteração de voz, ou no movimento dos olhos. Tava aquele olhar e falar, tipo, um olhar meio que de desprezo, não. Ele decidiu continuar a respeitar os pais da mesma forma. Percebe? Muito interessante. O 56 é o meu preferido de todos, tá? O 56 tá a dizer o seguinte: resolvi nunca me entregar, nem arrefecer, nem mesmo em menor grau, em minha luta contra as minhas corrupções, sem me importar se eu não estiver logrando êxito nisso. Então, vou explicar aqui o que ele quer dizer, né? Ele está a dizer que ele vai lutar contra com todas as suas forças, para combater as corrupções do coração dele, né? Sabemos que nós temos tendência a nos entregarmos ao pecado, temos tendência a fazer aquilo que é mal, né? De natureza carnal, né? Então, ele disse que ele vai lutar contra essa tendência, mas de forma fervorosa, ele vai ser constante e não vai arrefecer nenhum grau, ou seja, não vai parar de lutar, não vai parar de se esforçar. E isso mesmo que ele não tiver conseguido, ou seja, na minha batalha, eu vou dizer assim, olha, eu vou lutar contra tal pecado. Ok, hoje errei, caí em pecado, não consegui,
vencer, etc. Mas o fato de eu cair, o fato de eu ter errado não vai me impedir de continuar nessa batalha. Não vai me impedir de avançar e de buscar fazer melhor da próxima vez. Não vou arrefecer, vou continuar a lutar do mesmo jeito até que eu conseguir, até que eu chegar lá, até que Deus vier me buscar nessa terra, mas eu não vou desistir de buscar santidade. Percebe? Então, esse é o meu preferido. E para terminar, vou ler o 58, a resolução número 58, né? Tá dizer assim: resolvi não somente abster-me de mau humor, irritação e raiva na conversação, mas demonstrar um ar de amor, alegria e bondade. É pesado, é difícil de praticar isso, mas é uma coisa bonita, uma coisa... como eu estava dizendo, é uma coisa bonita, uma coisa boa de tentar. Tipo, ele disse que ele não vai simplesmente evitar estar de mau humor quando ele fala com as pessoas, mas ele vai tentar também ser bondoso, vai ser, tipo, proativo, não sei se é a palavra certa, mas vai buscar mostrar amor, vai buscar mostrar alegria e bondade para as pessoas com as quais ele vai conversar. Então, qual resolução você acha que você gostaria de copiar do Jonathan Edwards? Eu, no meu caso, seria a 56, principalmente, mas na verdade acho que eu quero copiar isso tudo. Mas algumas me marcaram bastante, então é isso, irmãos. É isso que eu queria partilhar convosco. Tenham um bom ano 2026, que o Senhor os guarde e abençoe. E até a próxima.